Olá, curiosos! Quando o assunto é obra de arte, a natureza é sem dúvidas a maior especialista. Em toda a sua extensão, o planeta Terra nos encanta com incríveis paisagens, muitas das quais parecem até mesmo ter saído de filmes de ficção. Sejam muito bem-vindos ao canal do Curioso, e no vídeo de hoje iremos mostrar a você 10 lugares surreais que parecem até de outro mundo. Sørvágsvatn, Ilhas Faroé. As terras nórdicas encantam com uma infinidade de paisagens utópicas, e a Sørvágsvatn é uma delas. Estamos falando de um lago que fica a cerca de 30 metros de altura em relação ao nível do mar, capaz de causar uma incrível ilusão de ótica quando visto de cima. O ângulo perfeito faz com que o corpo d'água pareça estar a centenas de metros de altura. O lago faz contraste com o oceano, logo abaixo da montanha. Completam a paisagem cinematográfica uma enorme queda d'água. Esse é o maior lago de todas as Ilhas Faroé, e é sem dúvidas um cartão postal imperdível para quem visita esse arquipélago que pertence à Dinamarca. Capadócia, Turquia. A Capadócia é um destino quase obrigatório para quem gosta de conhecer de perto a história da humanidade. Com muitos séculos de história, essa região turca traz vários resquícios de aldeias subterrâneas escavadas por lá há centenas e milhares de anos. A complexidade dessas cidades mostra o quão avançado para sua época era o povo que vivia na região. A mais famosa é Derinkuyu, que possui nada menos que 18 níveis. Mas é mesmo na superfície que a Capadócia encanta quem a visita. Os solos vulcânicos produziram paisagens estranhamente belas, ricas em formações geológicas peculiares. As chaminés de fadas são o cartão postal da região, cujo céu se enchem de balões coloridos de ar quente. A região pode ser explorada de diversas formas, mas são nesses balões que temos uma das formas mais pitorescas de conhecer esse tesouro da humanidade. Meteora, Grécia. Os gregos são bastante conhecidos por suas habilidades arquitetônicas, e o complexo conhecido como Meteora é mais um belíssimo exemplo dessa genialidade. Estamos falando de 6 mosteiros que ficam bem no alto de imensos pilares de rocha, na região de Tessália, a cerca de 350 quilômetros da capital Atenas. Essas construções que parecem desafiar as leis da gravidade são o que sobrou de um complexo com cerca de 20 mosteiros. Apesar de terem sido construídos durante o século XII, as escadas que hoje dão acesso a eles foram construídas apenas em 1920. Até então a subida era feita através de gruas, um trabalho e tanto. Sorte nossa que hoje podemos visitar essas relíquias históricas com maior conforto. Conforto, mas não sem esforço. Para chegar lá em cima temos que subir muitos degraus, mas o sacrifício vale a pena e é recompensado por vistas impressionantes da paisagem circundante. The Wave, Estados Unidos. A onda, no Arizona, teve um capricho especial da mãe natureza. Essa paisagem digna de cartões postais foi totalmente formada pela ação da água e do vento ao longo de milhares de anos. As rochas de arenito formam uma espécie de ondulação, daí o nome. As curvas surgiram como resultado da erosão ainda no período Jurássico, e a maior rocha da The Wave tem 36 metros de comprimento por 19 de largura. Andar por entre essas formações rochosas é como estar caminhando dentro de uma pintura. O tom avermelhado das montanhas contribui ainda mais para a paisagem, tornando o passeio inesquecível. Chegar lá não é fácil, são necessários 10 quilômetros a pé em uma paisagem infinitamente árida e desértica. Não há trilhas, então é preciso do uso de um mapa, bússola ou GPS para ajudar na navegação. 5 pessoas morreram nos últimos anos no caminho para a onda, sobretudo por causa do calor extremo. Cavernas de Waitomo, Nova Zelândia. Terra de uma das paisagens mais exuberantes do mundo, a Nova Zelândia tem um pouco de tudo, mas é mesmo no subsolo desse país incrível que se esconde uma das vistas mais surreais do planeta. As milenares cavernas de Waitomo foram formadas a partir da ação de correntes de águas subterrâneas no calcário. O resultado foi a formação de grutas repletas de estalactites e estalagmites, criando uma paisagem única, que você dificilmente vê em outros lugares. O mais incrível dessa caverna são os vagalumes nativos, que decoram as paredes das passagens e trazem a luz, um efeito mágico que só quem já esteve por lá consegue entender. Grande Fonte Prismática, Estados Unidos. Eis a maior fonte de água quente dos Estados Unidos, e fica no famoso Parque Nacional de Yellowstone.
Fora dos domínios norte-americanos, ela perde apenas para as da Nova Zelândia, que se destacam como as maiores do mundo. A formação chega a uma profundidade de 50 metros em seu ponto mais fundo, e a temperatura pode chegar a 70 graus. Essa fonte que explode em cores é apenas uma das atrações de Yellowstone, que possui ao todo mais de 10.000 géiseres, com pelo menos 200 entrando em erupção todos os anos. Além da sua proporção fora do normal, a grande fonte prismática também chama atenção por conta de suas cores. A presença de bactérias termofílicas na água faz com que sejam produzidos pigmentos em tons amarelo e laranja. Huacatina, Peru. A vila peruana de Huacatina não é exatamente uma maravilha da natureza, mas sim um grande exemplo de como a habilidade do ser humano pode se somar à beleza natural. Este pequeno vilarejo, com uma população permanente de 100 pessoas, chama a atenção por ter sido construído em torno de um pequeno lago natural no meio do deserto. É justamente por isso que recebe o nome de Oásis da América. O local recebe muitos turistas, mas os principais frequentadores são os moradores da cidade vizinha de Ica, que usam o vilarejo como uma espécie de resort de férias. Entre as atrações do vilarejo estão a prática de esportes como o sandboard e os passeios de buggy nas dunas de areia. Uma excelente pedida para quem gosta de se aventurar em pontos turísticos que raramente estão incluídos nos guias. Ponte Dourada, Vietnã. Essa maravilha da arquitetura moderna tem 150 metros de comprimento e fica a 1.400 metros de altitude no meio das montanhas anamitas. A passarela dourada se curva em um design elegante, mas são as mãos esculpidas segurando a ponte que lhe dão um verdadeiro fator de admiração. Duas grandes esculturas de pedra dão a impressão de que a ponte está sendo segurada por um gigante. A ideia por trás do projeto era fazer com que os visitantes tivessem a impressão de estarem sendo guiados por algum tipo de divindade durante o passeio. Cataratas do Iguaçu, Brasil e Argentina. Falar das belezas naturais sem citar o nosso país seria um tremendo pecado. Por isso, guardamos um lugar especial nesse vídeo para as Cataratas do Iguaçu, que estão entre as principais atrações turísticas do sul do país. Localizadas na fronteira do Paraná com a Argentina, as cataratas são um patrimônio natural da humanidade e dão um verdadeiro show de beleza natural. Esse destino incrível prova que você não precisa viajar muito longe para conhecer as maravilhas do nosso planeta. As visitas a esse cartão postal normalmente são acompanhadas de guias e incluem trilhas, pausas para fotografias, passeios de bote, entre outras várias atrações. Ao todo, as cataratas são formadas por 275 quedas d'água do rio Iguaçu, formando uma paisagem difícil de se repetir em qualquer outra parte do mundo. Cavernas glaciares de Mendenhall, Alasca, Estados Unidos. Com 19 quilômetros de comprimento, esse glaciar é um dos maiores do seu tipo no Alasca. O lugar é famoso por suas várias grutas que se formam naturalmente com o passar dos anos. As cavernas são tomadas por uma coloração azul incrível, com exóticas formações de gelo e passagens de água. Mas os passeios nas cavernas não são assim tão seguros. A própria formação dessas estruturas subterrâneas é um sinal claro de que a glaciar está derretendo, por isso há um grande risco de elas pouco a pouco desabarem. E aí, curioso, ficou com vontade de conhecer algum desses lugares? Não esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu! Você já deve saber que no mundo dos famosos algumas celebridades costumam atrair mais do que olhares e aplausos.